Olá, iniciamos agora a segunda entrevista, ou o segundo módulo, não é? Com o Dr. Aloysio Miele, que é professor universitário, é mestre em Direito pela USP e é egresso do curso de Direito da Unesp de Franca e está aqui colaborando com um tema no qual ele é especialista, que é a arbitragem na administração pública. Então, em continuidade, eu quero fazer mais uma pergunta para o professor Aloysio. Diante dos critérios que nós chamamos de arbitrabilidade, né, objetiva ou subjetiva, ou mais especificamente quando se fala nos critérios de arbitrabilidade objetiva, né, que trata dos direitos disponíveis, eu queria lhe perguntar, professor, como a doutrina e a jurisprudência têm compreendido essa questão da arbitrabilidade envolvendo a administração pública, né? Uma vez que essas questões envolvendo a administração pública, em regra, dizem respeito a interesses públicos que, por sua vez, né, podem ensejar debates acerca da sua disponibilidade ou indisponibilidade. A pergunta ficou muito extensa, mas espero a sua opinião, o seu conceito sobre essa questão. Tá, joia, professor. Obrigado pela pergunta. Esse para mim, é um tema bastante palpitante quando nós falamos da arbitragem na administração pública. Por quê? A doutrina, na verdade, na arbitragem, nós temos dois critérios, não é? O critério subjetivo, o critério de arbitrabilidade subjetivo e o critério de arbitrabilidade objetivo. O critério de arbitrabilidade subjetivo é aquele que diz respeito a quem pode ser parte em uma arbitragem. No que tange a administração pública, direta ou indireta, quando nós falamos administração pública aqui, nós estamos falando de administração pública direta e indireta, não é? Então, no que diz respeito à participação, a possibilidade da administração pública ser parte em um litígio em via arbitral, na arbitragem, nós não temos nenhuma dúvida. O professor Olavo até disse, desde 1973, do caso Lage, nós já temos essa possibilidade, e a Lei 13.129 de 2015, no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 1º, ela trouxe também essa possibilidade da administração pública poder ser parte em uma arbitragem. O problema está mesmo no critério da arbitrabilidade objetiva, porque são dois critérios dentro da arbitrabilidade objetiva. Quais são os direitos que podem ser solucionados pela arbitragem? A lei vai nos dizer direito patrimonial e direito disponível. Patrimonial é bastante simples, é bastante singelo, é todo aquilo que a gente pode medir em valores, propriamente dito. É todo bem que eu posso medir em valores. Já quando nós falamos de disponibilidade, nós temos uma doutrina vasta tentando conceituar o que é disponível e o que é disponível. O que é direito indisponível, o que é direito disponível. E quando nós falamos da administração pública, muitos tendem a pensar o seguinte: poxa, mas espera aí, a administração pública não cuida do interesse público? Ela não tem uma questão envolta aí que interesse público não poderia ser solucionado pela via privada, pela arbitragem, por ser um direito indisponível? Para solucionar isso, o que a doutrina e a jurisprudência, em sua maioria da doutrina, né, tem escrito e como a jurisprudência tem se posicionado? Ela subdivide a questão do interesse público primário e interesse público secundário. O primário são aqueles atos de império, são as execuções das funções políticas legislativas, onde o Estado, a administração pública, concretiza os valores como proteção ao meio ambiente, dignidade da pessoa humana. Esses seriam os interesses primários, a saúde, a oferta de uma boa saúde, de uma educação de qualidade, e os secundários seriam o ato de gestão desses interesses primários. Então, são os desempenhos de funções administrativas. Veja só, por exemplo, um contrato de realização
de obra pública, que visa aí a construção de uma rodovia. É um contrato de gestão, onde, possivelmente, por via de uma licitação, a administração pública contrata uma outra empresa para realizar essa obra, e lá nessa empresa vai ter um contrato dizendo quais são as responsabilidades, as obrigações, qual é a remuneração dessa empresa pelo trabalho realizado, e esses são atos considerados secundários. E veja só, esses atos, esses interesses secundários, é que a doutrina entende que esses interesses públicos secundários, eles podem ser, sim, objetos de litígio na arbitragem. Ou seja, eu posso discutir, por exemplo, a readequação do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo. Então, é assim que a doutrina hoje tem se posicionado, a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado para dizer, olha, é possível sim, a administração pública solucionar esse litígio por meio da arbitragem, desde que seja referente a interesse secundário e não ao interesse primário propriamente dito, porque esse interesse primário ele só pode ser solucionado pelo judiciário. Esse sim é indisponível. O interesse secundário não seria indisponível. Muito bem. Doutora Luísio, me permita que tenho ainda mais 3 perguntas, né? Mais 3 perguntas. Vamos lá. Me parece, né, lendo a sua dissertação de mestrado, que você faz considerações um pouco distintas do posicionamento majoritário da doutrina, não é? A respeito da questão da disponibilidade, não é? Como critério objetivo da arbitragem. E a pergunta que eu faço, né? Inclusive, né, você se posiciona de forma contrária à distinção entre interesse público primário e secundário, que é uma parte desse que você acabou de falar agora, né? Que é, enfim, também apresentado pela doutrina. Mas eu queria saber de você, né? Como você se posiciona a respeito desse assunto? Professor, esse foi um tema que eu estudei bastante a fundo na minha dissertação, e é até legal essa pergunta para os alunos também. Como eu digo para os meus alunos, e até hoje eu estou na qualidade de aluno, sou seu eterno aluno, por exemplo, aprendo muito com o senhor, nós precisamos fugir de uma dogmatização extrema do direito. Esse é um primeiro ponto. Nós precisamos buscar uma maior efetividade, uma maior eficácia para o direito. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos diante de nós um instrumento que é capaz de proporcionar um alcance melhor para a solução do litígio, como no caso da arbitragem, nós não podemos ficar presos a alguns dogmas. Para mim, e aqui eu lembro de um texto do professor Luciano Benetitin, escrito junto com Marcelo e com o Tiago, num livro, inclusive, coordenado pelo professor Olavo, há uma grande ineficiência naqueles argumentos, quando as pessoas falam assim, olha, há uma nulidade da convenção arbitral, da cláusula compromissória, com base em categorias dogmáticas. Por quê? De interesse público primário e secundário, porque, para mim, elas são categorias dogmáticas vazias. O que é interesse público primário? O que é interesse público secundário? E aí nós vamos chegar numa outra discussão, supremacia do interesse público. São conceitos dogmáticos, na minha opinião, na opinião de outros e na opinião de outros autores, como o professor Justino, Bineboim, que são conceitos dogmáticos preenchidos por conceitos até por ideologias advindas lá do século XIX. Então a gente precisa parar de dogmatizar muito o direito e verificar como o direito pode realmente funcionalizar o alcance e o objetivo do litígio e da lei. É preciso a gente olhar as necessidades sociais e econômicas e funcionalizar esses alcances. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a diferenciação entre interesse público primário e secundário, na verdade, é uma diferenciação que para mim não se encaixa. E para outros doutrinadores, porque pensemos na saúde. Qual é o interesse público primário?
o Estado, e aí nós estamos na segunda dimensão lá dos direitos humanos, não é? O Estado proporcionar para a sociedade o acesso a uma saúde adequada. E o secundário seria a prestação e a administração desse interesse público primário, ou seja, o Estado compra aparelhos, o Estado ele contrata médicos, o Estado ele fornece alguns tipos de medicamentos dentro daquelas listas de medicamentos municipais, estaduais, etc. Isso seria o interesse primário, agora, secundário. Agora, eu não consigo ver como a gente alcança o primário sem o secundário. Então, para mim, é interesse público, lato sensu. E por isso que essa diferenciação de interesse público primário e secundário, para mim, ela não subsiste. E aí eu dou um passo além, professor. E aí eu vou até mencionar que o critério de indisponibilidade, baseado nessa dicotomia interesse público e interesse privado, que é uma outra consideração, não digo conclusão, porque foi uma consideração que eu cheguei na minha dissertação, é que não tem, na minha concepção, e naquele congresso que nós participamos juntos, lá em São Paulo, Congresso Brasileiro de Arbitragem na Administração Pública, teve um professor que falou sobre isso. Para mim, o critério de arbitrabilidade objetiva, de disponibilidade, ele perde completamente a sua utilidade. Porque, na verdade, o que nós vamos prestar atenção é no critério de patrimonialidade. Então, nós ficamos num debate dogmatizado e às vezes até romantizado de, olha, o que é direito disponível, o que é direito disponível, não. O que eu defendo é, se a arbitragem ela é capaz de funcionalizar o alcance e o objetivo daquele direito daquela lide, aquele direito ele pode ser, sim, arbitrado, ainda que seja direito compreendido por nós e pela doutrina como direito disponível. Quer um exemplo, professor? Eu dou um exemplo. Direito trabalhista. Direito trabalhista. Quando nós vamos lá na audiência trabalhista, qual é a primeira coisa que o juiz pergunta? Direito trabalhista é tido como direito indisponível, em regra. Qual é a primeira coisa que o juiz pergunta? Tem acordo? Ora, se pode transacionar, independentemente de ser direito indisponível ou disponível, nós estamos olhando para a questão patrimonial. Então, essa questão do critério de disponibilidade, ele passa a ser, e eu até digo isso com todo o cuidado e carinho do mundo, quem pensa ao contrário, e esse é o legal do direito, esse debate, a inutilidade do critério de indisponibilidade. Para mim, como é em Portugal, por exemplo, se a lei de arbitragem trouxesse pode ser solucionado litígios envolvendo direito patrimonial, ponto, já seria mais do que suficiente. Mais do que suficiente. E por que eu chego nessa conclusão? E aí eu finalizo a minha resposta. Porque a arbitragem, ela não é uma mera técnica de solução de litígios. A arbitragem, ela é um instrumento de política pública que nós, do direito, podemos, e a administração pública, no nosso caso, pode lançar mão para alcançar o objetivo da lei, o objetivo da solução daquele litígio, de uma forma mais eficiente e mais eficaz, uma forma mais célere, uma decisão muito mais técnica. E dou um exemplo de decisão muito mais técnica. É muito melhor nós termos o professor José Carlos decidindo sobre um litígio de direito administrativo ou um juiz, por exemplo, um litígio envolvendo direito ambiental, que eu sei que o professor também é expert no assunto, ou um juiz que tem que todos os dias decidir sobre direito ambiental, direito civil, às vezes direito tributário. Então, nós temos também aí uma questão de funcionalidade mesmo e de maior segurança jurídica também. Bem, uma outra questão, né, quando se fala em arbitragem na administração pública,
A questão que salta aos olhos, né, no primeiro momento, é a questão da confidencialidade, né? Essa confidencialidade da arbitragem, ela parece que está espelhada, não é, num princípio da administração pública que é chamado o princípio da publicidade, né? Então, nós temos aí uma dicotomia. De um lado, a confidencialidade, de outro lado, o princípio da publicidade no direito administrativo. Como se dá, não é, a interação entre o sigilo da arbitragem e a publicidade no direito administrativo? Professor, mais um tema aí de muito debate na doutrina sobre o sigilo na arbitragem quando envolve a administração pública. Por quê? Como o senhor muito bem colocou, nós temos lá no artigo 37, como um dos da Constituição Federal, como um dos princípios da administração, do direito administrativo, o princípio da publicidade, não é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efetividade. Um deles, a publicidade. E a maioria das pessoas pensam, se a arbitragem é sigilosa e há um princípio no direito administrativo dizendo que é preciso dar publicidade aos atos da administração pública, como que a administração pública pode se sujeitar a solucionar um litígio pela arbitragem? E aí, nós temos que sanar uma dúvida de uma vez por todas. A questão da confidencialidade, a questão do sigilo, não existe na lei de arbitragem qualquer dispositivo falando sobre a necessidade e obrigatoriedade da confidencialidade. Ou seja, não é uma característica intrínseca à arbitragem, é uma possibilidade que as partes, via de regra, sempre escolhem o sigilo. Elas sempre optam pelo sigilo. Então, veja, não é uma obrigatoriedade. Então, nós temos a arbitragem envolvendo a administração pública que, sim, deve primar pelo princípio da publicidade. Então, por exemplo, quando nós temos um litígio envolvendo a administração pública numa câmara arbitral, privada, obviamente, essa câmara ela tem que dar publicidade que ali está sendo solucionado um litígio envolvendo a administração pública. E também tem que ser pública a sentença arbitral, para que todos os interessados, para que o Tribunal de Contas da União também, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, enfim, tenha acesso à íntegra dessa sentença e tenha conhecimento do litígio ali tratado, os documentos apresentados. Só que veja só, é possível manter o sigilo sobre alguns aspectos que nós consideramos informações sensíveis de parte a parte, como, por exemplo, principalmente os bens intangíveis, como know-how, marca, patente, segredos comerciais, porque esses segredos, se eles não interferem no conhecimento, na compreensão de nós, do interesse público, da coletividade, sobre aquela sentença, ele não precisa vir a ser aberto, não é? Ele pode ficar sob sigilo. Ele só não ficará sob sigilo se a compreensão sobre esses dados sensíveis é importantíssima para que eu entenda a sentença arbitral. Se não for, eu posso manter o sigilo. Então, hoje, é possível manter um equilíbrio. Não há uma afronta entre o sigilo e a publicidade quando o litígio na arbitragem envolve a administração pública. Ótimo. Já para finalizar, eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Como que você enxerga o futuro da arbitragem na administração pública? Professor, primeiro, nós temos que ter em mente que a arbitragem na administração pública ela já existe há algum tempo. Só que ainda é uma maneira muito incipiente. Nós temos, por exemplo, Câmara de Conciliação e Arbitragem no âmbito federal, que é a CCAF, né, que é a Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal, onde algumas arbitragens envolvendo a administração pública
federal, legislação pública direta ou indireta, alguns litígios, eles são encaminhados para essa Câmara. Mas eu acredito muito, professor, no fortalecimento da utilização das câmaras arbitrais. Principalmente, nós temos câmaras arbitrais muito fortes em São Paulo, muito sérias, e eu penso que o futuro da arbitragem na administração pública é, sim, levar esses litígios para essas câmaras privadas. Então, nós temos aí um espaço maior, tanto para os árbitros, não é? Para aqueles alunos, para aquelas pessoas que interessam em ser árbitros, quanto também para os advogados. Porque imagine só, professor, ao invés de levar o litígio, a solução do litígio para o judiciário, você oferta para o seu cliente, como advogado, uma solução na arbitragem muito mais célere. E também, muitas vezes, muito mais técnica do que no judiciário. Muito mais técnica no sentido do que o juiz, ele tem também a sua especialidade. O juiz, ele tem também, muitos juízes, eles são especialistas em direito civil, eles são especialistas em direito concorrencial, eles são especialistas em empresarial, só que muitas vezes eles decidem sobre vários litígios, se desdobrando para atender uma gama imensa de processos. É um trabalho absurdo que os juízes fazem. Inclusive, a crítica que fazem aos juízes muitas vezes não é correta. Eles fazem um esforço, um trabalho hercúleo diante de vários processos. Então, esse também é um espaço que o advogado precisa romper com aquela cultura do litígio só no judiciário e também abrir essa outra porta, como eu disse no início, não é, no nosso primeiro bloco de perguntas, do sistema multiportas, abrir a porta da arbitragem e levar os conflitos para lá. Eu acho que sim, o futuro da arbitragem em instituição pública está na utilização das câmaras arbitrais privadas. Eu entendo dessa maneira. E aí, sim, abrindo um campo, um leque, tanto para árbitros quanto para os advogados. Ótimo. Olha, professor Aloysio, eu quero agradecer imensamente, não é, a sua disponibilidade, não é, o interesse em falar com os alunos da Unesp, não é? Isso engrandece de uma forma espetacular a qualidade da disciplina, não é? Trazendo de fora profissionais experientes como você, não é? Para falar de temas específicos, porque, da mesma forma como você se referiu aos juízes, não é? Os professores também têm essas dificuldades, não é mesmo? Então, me parece que esse sistema, não é? Não obstante todo esse problema que estamos vivendo com a pandemia, esse momento trouxe a possibilidade de ampliarmos a participação de profissionais especialistas, né, como você, em determinadas áreas. Eu quero aqui de coração agradecer imensamente a sua disponibilidade e a sua participação nesse bloco de questões envolvendo a administração pública e a arbitragem. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço imensamente o convite. Para mim foi até emocionante quando eu recebi o seu convite aqui no WhatsApp, porque eu sou um unespiano de coração, vivenciei tudo que a universidade, que a Unesp podia proporcionar, fiz parte da EJUR, fiz pesquisa científica, fazia parte de grupos de pesquisas, enfim, eu vivenciei a universidade, poder voltar para a Unesp, poder voltar para minha casa, ainda que não de forma física, mas faremos isso ainda, para mim, chega a ser emocionante mesmo, não tem outras palavras para dizer, e dizer para os alunos, para o senhor, que eu estou sempre à disposição, quem quiser me procurar, aí também nas redes sociais, pode me procurar, Luiz Miele, joga lá no Facebook, Instagram, estou lá para tirar dúvidas, para ajudar da melhor forma possível todos vocês. Gratidão eterna, imensa, e muito obrigado por agora eu poder dizer que eu sou não só o seu aluno eterno, mas também o seu amigo, professor Zé Carlos. Gratidão, muito obrigado. Um forte abraço. Um forte abraço.